O Bruce está perguntando se sabe o valor de 2K. Eu digo assim, ó, eu acho que é um valor que a gente pode falar assim, a princípio, por baixo do que o próprio City poderia fazer algo com o Kaique, né? Mas também a questão de que o Kaique não se firmou no Manchester, não conseguiu ali ter sequência, não conseguiu ser aquele jogador que o Grupo City apostava quando contratou ele tirando do Fluminense e coloca ali uma cláusula onde, caso haja um interesse de algum clube internacional e ele queira sair, essa negociação ela vai acontecer, né? O Kaique ele volta de lesão, não vai muito bem no, no futebol. Se eu não tiver enganado, no português, né? Me lembra aí no chat, por favor. Mas eu acho que no futebol português, quando ele volta daquela lesão que ele sofreu no Bahia, né? E após a cirurgia, o Kaique acaba não conseguindo. Obrigado, viu, Rai Barreto? Tamo junto. Aí agora, Júlio falou que era holandês, o Júnior tá dizendo que é no belga. Ah, não, belga é o quê? Na Holanda, né? Pronto. Aí eu 2-1 já aí. Eu acho que o português foi antes, viu, Rai? Até quando Paiva traz ele, eu acho que Paiva já conhecia ele do futebol português. E aí agora ele estava na Holanda, não conseguiu jogar. E no Bahia ele retorna, né? E tem 2 gols, são 20 jogos. Aí eu digo assim, gente, eu vejo a galera pegar no pé, né? Do Ademir e tal. Mas assim, gol são 2 gols. É pouco para um atacante. Assistência são 4 assistências. Poucas assistências para um atacante. E aí, quando você vem para os números de outros, a gente pode encontrar números melhores. Porém, Kaique ainda tem aquele processo de estar retornando, buscando seu espaço, nem sempre titular e por aí vai. A gente vai poder falar disso. Yuri Santana está na área. Eu estava falando aqui o seguinte: a informação que eu recebi tem mais ou menos uns 4 dias que o Cadu estava fora do país, que o Cadu estava na Europa, né? Eu não sei se ele já retornou e não sei a princípio qual que a gente pode dizer assim, qual a situação, qual a prioridade, se é a questão do goleiro, se o Cadu partiu para Portugal para tentar resolver logo no olho e tal. Mas a janela vai abrir, Yuri Santana e goleiro, não sei se zagueiro, não sei se volante, porém as prioridades irão começar, até porque também eu tô aqui já querendo uma coletiva do Rogério para saber como é que vai ser esse planejamento aí, Yuri, porque o Bahia volta a campo no dia 9, né? Faltam 9 dias aí para o Bahia Pouco voltar a mais de uma campo. semana. Exato, volta a campo no dia 9 e a princípio a gente não tem especulação, não tem contratação ainda. O nome do Kaique hoje contratado em definitivo, Yuri. Pois é, a prioridade continua, isso não mudou. Esse período foi muito mais de férias, um ambiente mais tranquilo. E a situação do Bahia é mais tranquila, a gente sempre fala isso. Eu entendo a necessidade de reforços por parte do time do Bahia, a gente comenta aqui, eu entendo a necessidade que a gente pode se reforçar, mas às vezes eu fico com a sensação que uma pequena parte é verdade, ou uma parte minoritária, isso com certeza, parece estar desesperada por contratações, como eu via em 2023, ou até como eu via em 2024, quando de fato eu acho que necessitava de contratação muito mais do que necessita nesse momento. Bahia é quinto colocado no Campeonato Brasileiro, o Bahia está nas oitavas de final da Copa do Brasil, está na Sul-Americana, infelizmente esse sim, o objetivo do Bahia não conseguiu, que foi na Libertadores, mas não fazendo uma campanha desastrosa. Então, assim, eu entendo e concordo. Também acho que o Bahia precisa de reforços, mas às vezes o torcedor é daquele que, tipo assim, parece que se não vier ninguém, o mundo vai desabar. E não tende a ser isso. Bahia tende a contratar, pelo menos, eu continuo falando, pelo menos um reforço. Pelo menos o goleiro eu acho que pode ser que chegue nessa janela. Você falou agora há pouco que descobriu que o Cadu estava na Europa, né, nesses últimos dias, e eu imagino sim que seja para a situação de goleiro, porque eu acho que tanto o plano A quanto o plano B do Bahia para a posição de goleiro está na Europa. Continuo naquela que volante eu acho que dificilmente vai vir nessa janela, a renovação do Jota, o Rogério gostou do Jota, os jogadores se recuperando. Hoje no departamento médico a gente só tem dois.
que é o Canu, que vai demorar mais um bocadinho, e o Eric, que também deve demorar mais um bocadinho. Eu tô naquele palpite que eu venho falando antes da janela abrir, que eu venho falando com você. Você ainda falava 3, 4, eu falava 1, 2. Eu chutei 5, mas eu falei que era no achismo. Eu falava 1, 2. Eu continuo naquela. De 1 a 3, 3 sendo algo que já vai me surpreender. Não vier ninguém, também vai me surpreender. Se o Bahia fizer uma janela com nenhum reforço, vai me surpreender. Então, continuo imaginando que chegue a 1 a 2 reforços nesse time do Bahia. Imagino que seja a contratação de um zagueiro e um goleiro. São as duas posições que eu imagino que o Bahia vai atacar, mas sem aquela necessidade de urgência, de desespero. O goleiro eu até teria um pouquinho mais desse senso, mas são as duas posições que eu imagino que o Bahia vai atacar nessa janela de contratações. Continuo imaginando que um camisa 1 chega nessa janela. Beleza. Ô, Yuri, eu tô vendo aqui agora uma postagem do nosso querido Rafael Seixas, né, a respeito do Bahia negociando o zagueiro Cauã Davi, né? Vou até jogar na tela pra galera aqui. O Cauã Davi batendo em retirada aí, segundo o nosso querido Rafael Seixas. O Bahia negocia a transferência do zagueiro Cauã Davi para o futebol da Letônia. Então aguardar somente, porque o Rafael não colocou aí, aguardar apenas se é empréstimo ou uma transferência em definitivo. Porém, é um lateral direito que chegou no Bahia como lateral direito, virou zagueiro, depois com o Rogério atuou mais como lateral direito do que como zagueiro. Ele chegou até a esclarecer isso na zona mista com a gente, que ele tinha atuado como zagueiro no Bahia, tinha virado zagueiro no Bahia, mas que ele chega como lateral direito e joga no profissional como lateral direito. Eu já desconfiava disso, Yuri, sobre essas possíveis saídas que aconteceriam nessa janela, né? Por conta de quando o Rogério improvisa o Eric, né? O Rogério improvisar o Eric contra o Flamengo, improvisar o Acevedo. Eu vejo que algumas pessoas vão dizer assim, mas é porque era menino, poderia sentir o jogo e tal. Com todo respeito, o Rogério não pensou nisso com o Fred com 18 anos para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, né? Então acho que o Rogério não vai por essa onda de, não vou botar porque é menino. Não botou porque algo no treinamento fez com que o Rogério entendesse que se utilizasse o Cauã poderia ser pior, digamos assim, do que utilizar o Acevedo ou o Eric, e o nosso querido Rafael Seixas trazendo aí a informação da possível saída do lateral direito / zagueiro Cauã Davi para o futebol da Letônia, Yuri. Eu espero que não seja uma transferência em definitivo, velho. Assim, se for que seja um valor extremamente alto, mas vindo da Letônia, não acho que seja um valor tão alto assim. Se eu não me engano, o Cauã Davi ele sairia do Bahia e o Rogério que pede, né, para ele permanecer no Bahia. Se eu não me engano, ele deixaria o Bahia, o contrato estava encerrando e aí eu acho que ele participa de um jogo, de um treino, alguma coisa do tipo. O Marcelo, se tiver aí, pode até confirmar. E aí o Rogério pede a renovação do Cauã Davi. Então é um cara que seria dispensado no Bahia e agora vai ser negociado. Acho sempre que a nossa divisão de base pode ter mais oportunidade fora do Bahia, até porque ter chance aqui é bem complicado. O próprio Jota, se não tiver minutagem aqui, eu defendo o empréstimo do Jota, porque eu vejo qualidade no Jota, eu sempre falo aqui, não é todo atleta que está pronto com 17 anos, com 18, com 19, com 20. Tem atleta que vai ficar pronto com 23, com 24 anos, que começa a render, começa a despontar, e você fala, pô, esse moleque tem tudo para ajudar muito a gente. Então, defendo muito isso na nossa divisão de base, que a gente tem muitos garotos que precisam de minutagem. Quer um exemplo? Para mim, o Sidney. Tudo bem, é novo ainda, mas é um moleque que eu acho que vai ser difícil ter oportunidade aqui logo de primeira, porque disputa a posição com nada mais, nada menos do que o Caio Alexandre, e depois do Caio Alexandre ainda tem o Acevedo para fazer a função. Então, assim, você pensar que vai ter minutagem o Sidney é complicado, até pensando, sei lá, temporada que vem, que o Sidney deve ter o quê? 18 anos na temporada que vem, ainda assim vai ser difícil. Então, na próxima, acho que ele já tá com 17, não, acho que ele faz 18 nessa. Próximo ele tá com 19, então você falou 17. Ou 19, 17 que 19. Deixa eu confirmar aqui. Então, assim, você tem essa garotada, pô, irmão, dá uma minutagem, vai jogar na Série C.
Vai jogar uma Série B, vai ter minutagem com futebol profissional, vai ganhando cancha, é o lugar que vai errar, que vai aprender, que vai aperfeiçoar. Então, tomara. Eu torço que seja empréstimo, porque eu vejo qualidade no Cauã Davi. Não acho que está pronto agora. Não acho que está pronto agora. Acho que pode ajudar em uma partida ou outra, mas precisa jogar. Precisa de minutagem, precisa de rodagem. Que seja um empréstimo. Sidney já tem 19, viu, Yuri? Ele é de março. Então. Ele é de março, ele já tem 19. Então, pronto, eu procuraria um empréstimo do Sidney porque eu vejo qualidade e não vejo espaço aqui. E é só um exemplo dos atletas dessa divisão de base que pode acabar tendo mais oportunidade, mais minutagem, sendo destaque dessas equipes, quem sabe brigando, subindo uma dessas equipes do futebol brasileiro. Então, vai uma temporada fora, ganha minutagem, ganha rodagem, ganha experiência, retorna. Enfim, eu teria, ainda mais agora com o Grupo City, mano, eu teria muito mais paciência com a base, com esses garotos, porque tem dinheiro para bancar esses salários, de emprestar, de voltar, de renovar mais um ano, mais 2 anos. Tantos que estão aqui que a gente já sabe que não vão ser úteis e tem contratos absurdos de tempos e tempos e tempos. Tomara que seja o resto.